Então na equipe de Jesus só tinha 2 de maior. Aí você fala, o senhor achou isso? Eu vou provar para você. 12 apóstolos, só tinha 2 de maior. Um era Jesus. Ele começou o ministério a partir dos 30 anos. O segundo mais velho era Pedro. Deixa eu explicar para vocês. Segundo as leis romanas daquela época, só pagava imposto quem era de maior. E quando eles chegaram numa cidade portuária, vieram cobrar imposto de Jesus e de Pedro, porque os 2 eram os mais velhos, os mais experientes. Quando chegaram no Pedro, e agora? O que fazer porque nós não temos dinheiro? E ele chega para Jesus, inclusive até querendo questionar a questão do pagar imposto, pagar tributos, que é um dever do cidadão, qualquer parte do mundo. Irmãos, é aí que o milagre acontece. Esse texto, vou fazer um resumo dele aqui. Jesus disse: Pedro, eu vou liberar um milagre sobre a tua vida. Estou parafraseando o texto. Eu vou liberar um milagre sobre a tua vida. Olha, Jesus usa exatamente aquilo que você faz. Jesus poderá usar o teu trabalho, o teu talento, é do jeito que você é que Deus vai usar e fazer um milagre na sua vida. Qual que era a profissão de Pedro antes de seguir Jesus? A Bíblia diz que ele era pescador. Ele tinha uma habilidade tremenda sobre pescaria. Jesus falou: Pedro, você vai ao mar, pegue a vara de pescar, e a hora que você jogar esta vara no mar, o primeiro peixe que você pegar, abra a boca desse peixe, porque dentro da boca do peixe tem dinheiro, tem uma moeda lá, e essa moeda vai para pagar o teu imposto e o meu. Eu quero dizer para você, o milagre já está liberado. Deus vai trazer peixe com dinheiro na boca. Deus levantará peixes grandes para pagar para você e por mim e para nós, porque o reino é dele. Peixes virão, e o dinheiro está na boca do peixe. Aí eu me tranquilizei e falei: Senhor, agora é que o negócio não vai parar. Eu falei: nós vamos chegar exatamente no alvo estabelecido, porque se o Senhor teve um ministério de milagre, esse ministério nasceu de um milagre, ele é milagre, está sendo milagre. Nós vamos ter uma marca patenteada de milagres em nossa vida, de milagre na sua família, de milagre no seu trabalho. Se prepare que você tem entrado no nível de milagre. Se você crê, se expresse perante o Senhor. Então se prepare para receber e administrar os milagres. O Espírito Santo gera milagres. Diga comigo: o Espírito Santo gera milagres. A especialidade do Espírito Santo é gerar milagres. Milagres. O texto que eu li, quando o anjo fala que para Deus nada é impossível, olha que coisa tremenda. Eu terminei há 15 dias atrás a mensagem dizendo sobre o silêncio de Deus, que Deus decidiu ficar em silêncio. Mas quando o silêncio foi quebrado, foi para realizar milagres. O silêncio de Deus foi quebrado através de milagres. A Bíblia diz que o Espírito Santo trabalhou na vida de Isabel, prima de Maria, e João Batista foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Quebrou o silêncio, fazendo milagre, enviando um anjo para anunciar aquilo que já tinha acontecido. Jesus, o nascimento de Jesus, a Bíblia diz que foi um milagre. O Espírito Santo veio sobre Maria e ela concebeu do Espírito Santo este grande milagre. A Bíblia diz que o Espírito Santo gerou esperanças no sacerdote Simeão de ver o cumprimento das profecias sobre o Messias. Simeão recebeu uma palavra de Deus, perseverou na palavra, já estava idoso, e Deus disse para ele: você não vai morrer enquanto você não ver com os teus olhos o cumprimento do milagre. Você não verá com os teus olhos o que eu tenho prometido para Israel. E a Bíblia diz, queridos,
que Simeão teve o privilégio de apresentar o próprio Senhor Jesus, porque no versículo 27 do capítulo 2 diz assim: movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, e ali aconteceu o milagre da sua vida. O Espírito Santo guiou o ministério terreno do Senhor Jesus. Lucas 4, versículo 1, 18 e 19. O ministério dos discípulos de Jesus foi marcado pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Repito isso aqui: o ministério dos discípulos de Jesus foi marcado pela presença e pelo poder do Espírito Santo, porque ele disse assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. E essas testemunhas de Jesus deveriam fazer milagre. Isso está acontecendo até nos dias de hoje. Aí está, preste atenção agora. Atos 3, versículos 6 a 8, capítulo 5, versículo 12 do livro de Atos. Eu disse que o ministério dos discípulos foi marcado com a presença e com o poder do Espírito Santo. Quando Deus nos dá algo, Deus coloca em teste. Deus nunca nos dá nada de graça. Hoje a salvação é de graça porque Jesus pagou um preço por ela. Tudo tem um valor e é colocado em xeque. Então, se Deus te dá uma oportunidade, se Deus te dá um talento, se Deus coloca alguma coisa em tuas mãos, é porque Ele vai colocar em teste. Os discípulos receberam agora a unção, o poder do Espírito Santo, estavam cheios do poder. Isso foi lá no capítulo 2 de Atos. Quando chega lá no capítulo 3, a Bíblia Sagrada diz que Pedro e João estavam indo ao templo para orar, a hora nona, às 3 horas da tarde. E a Bíblia diz assim, que eles estavam entrando por uma porta chamada Formosa. Tinha várias portas o templo em Jerusalém. E quando eles vão agora entrar no templo, havia um homem paralítico, que sempre era colocado naquela porta pedindo esmola. Vocês sabem o que me chama a atenção? Quantas vezes eles tinham passado por aquela porta? Você acha que eles não conheciam aquele homem? Eles iam no templo direto, obviamente conheciam aquele homem. Mas o dia do milagre era aquela tarde, era aquele momento. Por isso que eu disse no início, quando Deus decide fazer milagre é do jeito dele. Tinham visto aquele homem várias vezes, talvez tinham dado até dinheiro para ele, esmola. E agora os dois entrando, aqueles dois homens, talvez conversando ou falando das coisas a respeito do reino de Deus. De repente aquele paralítico os interrompeu e pediu uma esmola. Pedro disse assim: não tenho ouro, não tenho prata, não tenho dinheiro, mas eu recebi algo do Senhor. Eu recebi uma unção para milagres. Eu recebi uma unção para fazer a diferença. Queridos, você pode não ter dinheiro, você pode talvez estar preocupado com o teu orçamento, você pode estar preocupado com o que vai acontecer esse mês, mas eu quero vos dizer, a unção quebra o jugo, a unção de milagre, ela já está dentro de você. Se você crê nesta noite, o Espírito Santo vai se mover em milagre de uma maneira extraordinária. E Pedro disse assim: eu recebi uma unção, então agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E a Bíblia diz que ele levantou-se e andou. Se você tem esta unção, aplauda o Senhor Jesus. Se você crer de verdade, o milagre vai acontecer. Eu disse aqui que o milagre acontece através das tuas mãos. Não espere a minha mão, vai ser nas suas mãos. A palavra do Senhor está sendo liberada. Foi colocada à prova, e foi justamente o que aconteceu. E a Bíblia diz que ele entrou no templo, louvando e exaltando o nome do Senhor. Queridos, preste atenção que a coisa vai aprofundando. Estou fazendo um resumo aqui, que isso aqui é para ministrar em 3 finais de semana. Mas eu quero fechar hoje, porque eu quero liberar uma palavra para vocês. Quando o Senhor disse: ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão receber poder, Jesus sabia o que estava fazendo. Começou esse teste aqui na Porta Formosa, mas a unção era tão forte,
A unção de milagres era tão forte no meio da igreja, dos discípulos do Senhor Jesus, que a Bíblia Sagrada diz em Atos capítulo 5, que quando os apóstolos chegavam, no lugar que eles passavam, a unção de milagres se manifestava. E nesse texto a Bíblia diz assim, que Pedro, o apóstolo, ia passando. Preste atenção, amados, que coisa tremenda. Então o povo sabia que o Pedro iria passar. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a colocar as pessoas na calçada, no lugar que ele ia passar, porque eles estavam crendo que a unção de milagres estava sobre ele. A Bíblia diz, está ali, como essa sombra que você está vendo aqui, bem discreta. Mas vamos supor que o sol estava desse lado, né, para cá. Então havia uma sombra. Preste atenção, estou exemplificando o que a Bíblia diz. E Pedro ia passar naquele lugar. A Bíblia diz que aonde a sombra de Pedro passava, o milagre estava sendo liberado. Conforme Pedro ia passando, paralíticos iam sendo curados, coxos iam sendo curados, milagre estava sendo restaurado, até espíritos malignos tinham que desaparecer. Tamanha unção que fora liberada sobre a igreja. Eu vos digo nesta noite, a mesma unção é liberada sobre a igreja. O mesmo poder nós também recebemos, porque temos o Espírito Santo de Deus. Se você tem, creia e se expresse perante Ele. Deus não mudou, o Espírito Santo não mudou, e a palavra de Deus não mudou. Meu irmão, não há impossível para Deus, não há impossível para nenhuma de suas promessas. Então creia no poder de Deus. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Quem tem promessa de Deus sobre a sua vida, diga amém. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Não limite o poder de Deus, independentemente das circunstâncias que o cercam. Muitas vezes as circunstâncias que nos cercam tendem a limitar o poder de Deus, mas não limite o poder de Deus. Num dos livros de Watmani, ele escreveu o seguinte: milagre não cai do céu. Se você está esperando o milagre cair do céu, querido, esqueça. Ele disse: milagre não cai do céu, mas milagre é provocado por aqueles que ousam crer. Então, se você quer ver o milagre, creia no milagre. Se você crê que Deus pode fazer, então creia e tome posse daquilo que Deus vai fazer. Seja um homem ousado, uma mulher ousado, que os milagres vão acompanhar aqueles que creem. Eu quero finalizar com 2 versículos da Bíblia que diz assim, Mateus 28:20. Temos a promessa. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quero que você entenda as últimas palavras de Jesus, Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para retribuir a cada um segundo as suas obras. Hoje é noite de milagres. Não estou falando só de cura divina não, gente. Estou falando de milagres. É bem abrangente o tema. Me parece que a maioria aqui não quer milagre, não precisa de milagre, porque hoje é uma noite de milagres. Deus ministrou, pode aplaudir mesmo, Senhor Jesus. Deus ministrou muito forte no meu coração, ao terminar essa mensagem, que Ele faria milagres. Agora o desafio é esse: em que área que você está precisando de milagres? Você não vai falar para mim agora, mas você vai memorizar
visualizar em que área que você precisa de um milagre. Porque para Deus nada é. Se creres, verás a glória de Deus. Eu queria que você ficasse em pé.